Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma live. Agora eu tive a oportunidade de estar conversando com o pessoal lá do Espírito Santo, mas a live acabou não dando muito certo, porque a conexão estava bem ruim. E eu espero que a de hoje a gente consiga fazer bem legal, porque eu vou ter a oportunidade de conversar com uma jovem professora, né, que eu tive a honra de ser da banca de mestrado dela. Ela faz parte do grupo de pesquisas da constitucionalização das relações privadas lá da UFPE, e é um talento. Vou chamá-la aqui, acho que ela já entrou aqui, deixa eu puxar aqui. Vamos ver se o sinal funciona hoje na plataforma aqui. Olá, boa noite. Tá me Boa ouvindo bem? noite, tô ouvindo ótimo. E você, tá Que tudo bem? maravilha, ótima, querida. Eu estou aqui, olha, estava aqui pela primeira vez, eu não consegui fazer a live, né? A live das 17 horas, né? A gente entrou e saiu, foi lá com o pessoal da Escola Superior de Advocacia do Espírito Santo, né? E aí não consigo a conexão, vou ter que remarcar com o pessoal. Aí eu estava preocupado, porque já tinha a de 18 horas contigo, mas que bom que você está me ouvindo, né? Que está Tá funcionando perfeito. bem. Ótimo, maravilha. O pessoal vai poder participar aqui ao vivo. Então, gente, boa noite a todos e todas. Eu quero registrar que no timing que eu aprendi em relação às lives, que a gente tem que começar falando mesmo muito para que o pessoal possa entrar. Eu quero dizer a minha honra, a satisfação, o privilégio de fazer essa live com uma jovem professora, né, que eu tive a honra de avaliar no mestrado, atestar a sua competência. Ela faz parte do grupo de pesquisa da constitucionalização das relações privadas, lá do professor Paulo Lobo, da professora Fabiola, lá na UFPE. É advogada, é professora universitária em Maceió, e vai falar hoje, especificamente, sobre a constitucionalização das relações, né, de família e sucessões nesse período de pandemia, né, em que nós estamos vivendo algo absolutamente inédito na história, não somente do país ou do mundo, e que nós estamos nos adaptando. Pensar especificamente que sabemos todas as respostas para as intrincadas perguntas que surgem é um exagero, é uma arrogância que nós não temos. Mas nós temos, na verdade, hoje, compreendendo um novo sistema que se forma em função da crise, em função da pandemia, em função do isolamento presencial, mas que não significa um isolamento virtual. A gente tem se valido da telemática, tem se valido da internet, se valido de outros mecanismos para poder realizar relações jurídicas de direito material. E aí é justamente sobre isso que eu vou conversar com esse jovem talento. Senhoras e senhores, apresento aqui a professora Patrícia Rocha, que eu atesto publicamente a competência e o conhecimento. Patrícia, que bom Oh, vê-la. que bom, digo eu, de poder estar aqui, de poder, mais uma vez, poder trocar ideias com um profissional, um professor, um multiuso que eu tanto admiro, se não é segredo nenhum. Além de ter o privilégio de você ter sido meu avaliador externo na banca do mestrado, de participarmos do mesmo grupo de pesquisa, nós já publicamos artigos em coautoria, Verdade. né? E é sempre um prazer, assim, é sempre um prazer discutir o direito e discutir todos os outros assuntos da arte, da música, que eu acho que você traz essa linguagem mais fácil, mais informal, que deixa o direito até muito mais atraente. E aí é um prazer estar aqui com você, poder discutir um pouquinho dessas medidas de virtualização, ver o que é que foi implantado, o que é que pode ser ainda introduzido e o que é que disso a gente pode permanecer, o que é que a gente pode efetivamente agregar diante dessas... Incorporar como nova prática, porque não é um exagero, da Patrícia, quando a gente fala que vivemos um período paradigmático, porque paradigma é modelo, é exemplo. E nós, na verdade, estamos aprendendo a nos adequar a um sistema que não nos permite mais a presença física, mas nós temos relações jurídicas que já vinham sendo praticadas e que vão ser praticadas e que precisamos ter outras formas. E talvez, nesse ponto, há muito a aprender
estamos aprendendo, não estamos contando história, nós somos testemunhas da história, porque estamos construindo a história de novas relações jurídicas. E, claro, tudo aquilo que diga respeito do acesso ao cidadão a seus direitos ou a efetivação desses direitos nas relações de direito material, mas também a gente pode, numa outra live, fazer questões de natureza processual, né? É algo que é sensacional. E eu fico muito feliz, porque eu estou numa maratona de lives. Eu estava contando essa live contigo. Eu vou contar como tendo feito a de 17 horas, seria minha live número 94. Né? Eu estou realmente numa hiper, ultra, mega maratona de lives. Né? E dentro dessa linha sobre relações de família, eu tive a oportunidade de conversar com a doutora Maria Berenice Dias, também com a professora Fernanda Barreto, e conversei com o Rodrigo da Cunha Pereira, também mais aí na interface com a música. E quero, nesse ponto, a gente bater um papinho aí virtual e vimos que há muitas questões interessantes a discutir sobre esse tema da virtualização. E aí eu passo a bola para ti, porque acho que vamos começar com o instituto mais normatizado do direito de família, que é o casamento. Como é que a gente tem visto essa noção de casamentos em período de pandemia? Diga aí. Bom, a gente pode separar essa questão do casamento em dois momentos. Claro, Primeiro, o momento da habilitação e depois da celebração. Exatamente. E aí, nesse momento da habilitação, eu peguei como referência um provimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que ele disciplinou como se daria essa habilitação em tempos de isolamento virtual, já que no estado de Santa Catarina houve a suspensão do atendimento ao público, exceto em casos excepcionais e de atos bem restritos. Então, o próprio provimento estabelece a possibilidade desse atendimento ao público ele ser feito de maneira remota, ou seja, através de e-mails, de comunicação com o uso da tecnologia. E aí, ele descreve como seria feita essa habilitação. Então, primeiro, é necessário que as partes tenham um contato prévio, remoto, dos nubentes com o cartório, que eles agendem um horário de atendimento para poder ir presencialmente até o cartório com as testemunhas para assinar o requerimento, mas o próprio provimento ele já permite, já dá a abertura da utilização de certificados digitais. Isso é ótimo. Facilita muito. Eu posso dizer, na minha condição de magistrado, a gente tem, no campo processual, já estimulado audiências virtuais, já estimulado formas de comunicação. Eu disponibilizei para os advogados meu e-mail, um número de telefone para conversar com o meu diretor de secretaria, justamente na ideia de acesso ao cidadão. Ali de forma simples, com uma conciliação, para um alvará, para algo do gênero. Mas perceba, é para a prática de um ato complexo, que é o casamento, na fase pré-celebração, justamente no campo das proclamas, pensando na habilitação. E que há essa necessidade, pela regra, porque é um negócio jurídico solene, né? Direito de família, precisaria que comparecesse pessoalmente. Mas, tendo em vista a situação excepcional, que ótimo que tem tido a sensibilidade para poder realizar o ato dessa forma. E como é que seguiria na parte... Então, a gente teria as duas possibilidades. Fazer esse atendimento agendado, que evitaria aglomerações e o maior risco de contaminação, ou por meio da entrega dessa documentação através do certificado digital. Feita essa entrega dessa documentação e aprovado o cartório, verificado as condições da realização do matrimônio, é agendada uma celebração. E aí, com relação à celebração, eu fico me questionando um pouco de que forma essa celebração ela pode garantir a publicidade do ato, que é um dos requisitos de validade da celebração, é que os casamentos ele deve ser um ato público. O que aconteceu aqui em Alagoas? As partes se dirigiram ao cartório, numa determinada data e horário agendado, e o cartório colocou em cima da bancada um computador, através do qual a autoridade celebrante ela estava realizando a cerimônia. Mas, de todo jeito, nesse caso, restrição à publicidade, porque o cartório estava de portas abertas e qualquer oposição ela poderia ser
devidamente manifestada, não haveria empecilhos. O meu questionamento diz respeito, por exemplo, a uma previsão muito genérica que está no projeto de lei 1627 de 2020. Porque nesse projeto de lei ficou consignado que a celebração do casamento ele vai ser à distância, por meio do sistema audiovisual. E que esse casamento à distância, a transmissão ela será feita aos nubentes, às testemunhas e à autoridade celebrante. Ela não fala em momento nenhum que a transmissão ela vai ser pública, ela vai ser oportunizada a terceiros. E aí eu me pergunto, de que momento, de que forma esses terceiros, eventuais interessados em manifestar uma possível oposição, de que forma eles poderiam fazer isso? Será que então o cartório ele permanecia com as suas portas abertas e a pessoa, sabendo do horário e data da transmissão, poderia se dirigir ao cartório, já que o cartório seria uma das partes que estaria participando virtualmente, essa participação ela ser franqueada a terceiros também? Ou, no caso de como é que se faria isso, se, por exemplo, qual é o tipo de aplicativo ou instrumento que isso seria viabilizado? Porque no WhatsApp, a gente tem uma chamada de vídeo que só é franqueado acesso a quem for devidamente convidado. No Zoom, a gente já tem uma possibilidade de dar uma publicidade mais ampla, já que, se eu não colocar senha na minha reunião, bastaria eu franquear, por exemplo, lá nos editais publicados no mural do cartório, os links ou os IDs das reuniões, para que, além das partes, estivessem presentes virtualmente qualquer pessoa que tivesse interesse em assistir a cerimônia. Ou no YouTube, talvez, fazendo isso abrindo um link, a gente faz conexão do YouTube com o Zoom, né? E claro que está uma certa limitação, mas é algo que pode, porque perceba, se o indivíduo pensa na celebração como algo público, né? Você pode convidar pessoas para também participar do ato, não é mesmo? Né? Ainda que virtual. Então, o fato de ter limitação material ou de acesso a algum número de pessoas é algo também a se refletir. Agora, o fato é que a gente precisa, pensando na realidade mesmo, a própria circunstância de dizer, olha, o cartório está aberto. Bem, o cartório está aberto, mas há restrições de locomoção na própria cidade. Ou seja, essa manifestação, né, indo no cartório é algo que fica pouco viável do ponto de vista prático. Né? Ainda é um acerto que se faz para tentar adequar atos que nós sempre pensamos como presenciais e aí tentamos verificar alguma forma de adequar esse mundo. Ainda é algo que precisa ser realmente aperfeiçoado, do ponto de vista do sistema de informática, mas também do sistema jurídico, porque é uma nova modalidade a se pensar, até mesmo para certificar a manifestação de vontade, não é mesmo? O indivíduo diz lá que está casando. Mutatis mutandi é quando eu penso no processo judicial que eu vou interrogar alguma parte ou eu vou ouvir uma testemunha. Olha, quem garante que não tem alguém do lado forçando, coagindo, trazendo algum tipo de restrição da manifestação de vontade? Ou seja, é algo que vai ser objeto de manifestação posterior, abre-se prazo para o indivíduo poder fazer isso, a alegação do indivíduo vai ter que fazer prova desse vício de consentimento. São questões que, do ponto de vista teórico e prático, vão ensejar reflexões. Mas como o sinal voltou bem agora, eu estava preocupado, eu estava bem caladinho, porque eu estava querendo garantir a manifestação específica. Além do casamento, nós temos outras questões que são muito relevantes, né, em relação a essa virtualização das relações de família. Né? Daqui a pouco eu vou ver se eu abro até os comentários, porque como o sinal está bom, pelo menos para o pessoal no final poder participar mais. Eu estou curiosíssimo, porque eu já vi muita gente boa aí entrando e eu não pude nem mandar beijos e abraços a todos e todas. Mas na própria noção de uma constituição ou de uma declaração para uma união estável, a gente podia pensar em alguma coisa nesse sentido, não? Isso. Houve uma notícia, e até em dezembro de 2019, foi mesmo antes dessa situação de isolamento causado pela pandemia, que um cartório do Rio de Janeiro ele realizou registro de união estável por meio daquele sistema blockchain,
que muitas vezes é utilizado para bitcoins, moedas virtuais, que é um projeto de certificação. E aí também trazer essa ideia de seria possível formalizar essa relação fática por meio de instrumentos virtuais, através da certificação digital, desse sistema de blockchain. E aí a gente começa a questionar. Mas a união estável, ela não é meramente uma situação formal. Na verdade, ela é uma situação de fato, a qual a lei atribui efeitos jurídicos. E como é que eu vou avaliar, neste caso, como é que o oficial do cartório poderia verificar, nesse caso, o cumprimento daqueles requisitos subjetivos da publicidade, da intenção de constituir família, da continuidade e estabilidade. Então, fica, principalmente a da intenção de constituir família, talvez a gente tenha que pensar e amadurecer um pouquinho essa ideia de como viabilizar isso através desses sistemas digitais. Será que eu encaminho as provas através de e-mails, do sistema próprio dos cartórios? Alguns cartórios já têm esse serviço. No campo da união estável, pensando em relação jurídica de direito material, não na ideia do reconhecimento judicial, né? Que aí, obviamente, é algo que precisa de contraditório, e aí vão ter um elemento probatório maior. Mas, talvez, no campo da certificação de uma união estável, acho que a questão pode ser, digamos assim, menos complexa. Por quê? Porque quando as pessoas vão a cartório, né, declarar a sua intenção de constituir naquele momento uma união estável, nós temos algo que é prospectivo. O problema é justamente uma afirmação retroativa. E aí essa questão da afirmação retroativa gera aspectos que precisariam de dilação probatória, que aí o campo seria pela via judicial, né? Pensar especificamente no tabelião a fazer isso, ele não teria como fazer uma certificação neste caso. É uma questão que é bem interessante mesmo e acaba sendo a virtualização. Mas, estamos falando há cerca de 20 minutos e eu sei, eu tenho contato, sempre que eu tenho a oportunidade de ir em Maceió, ver a Karina, que também é uma fofa, né? Eu acho uma dupla dinâmica, vocês duas, né? E o quanto vocês, né, são apaixonados pelo direito da família, o direito das famílias, como a Berenice gosta, mas principalmente pelo direito das sucessões. Eu sei o quanto você é fascinada por esse estudo. E aí eu pergunto, no campo das sucessões, o que é que você vê assim de cara que podemos ter aí uma nova forma de encarar ou eventuais contribuições para o pós-pandemia no campo do direito sucessório? Bem, a gente pode pensar assim, que talvez essa pandemia traga grandes resultados positivos. Porque, na verdade, a gente já tinha um projeto de lei para tentar atualizar o livro das sucessões, já que, apesar de... Eu sempre falo que o direito de família e sucessões, eles são como um e cutícula um do outro, mas parece que, com relação a essa adaptação às transformações sociais, o direito de família é lá o papaléguas, bem lá na frente, indo muito mais adiante, conseguindo dar essas respostas que os conflitos sociais, que as necessidades... Elas exigem, e o direito de família continua lá capenga. O direito de sucessões, ele continua lá capenga e ainda bem rígido e muito desatualizado. E aí a gente dependendo de muletas ou bengalas. Exatamente. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar que talvez seja um momento oportuno de falar da possibilidade da implantação dos sistemas audiovisuais para a elaboração de testamentos. A gente já tem antigos projetos de lei nesse sentido, e os próprios projetos pautados recentemente, como o 1667, que é específico de família e sucessões, ele prevê a possibilidade da realização de testamentos particulares em sistema digital de imagem e de som. Agora, qual é a grande diferença, ou que foi inclusive uma proposta do IBDF, das disposições transitórias, ele condiciona a validade desse testamento a uma necessidade de confirmação, trazendo, analogicamente falando, as exigências dos testamentos especiais do nosso Código Civil, do marítimo, do aeronáutico, do militar, aquela necessidade de uma confirmação em até 90 dias após o fim do isolamento.
Mas será que a gente precisaria fazer essa confirmação? Será que o próprio sistema audiovisual não seria suficiente para garantir essa livre e espontânea manifestação de vontade? E eu acho que a gente, na verdade, sem nenhum papo taciturno ou sorumbático, né? Mas talvez até mesmo pelas circunstâncias da pandemia, a gente possa repensar até mesmo o testamento in extremis, né? Pensar naquela situação do indivíduo que está lá internado, né? E possivelmente sem condições de recuperação, ou seja, imaginar que ele teria que se valer dos modelos tradicionais, aí você, não, mas já temos uma disciplina, mas talvez uma otimização pela utilização de meios audiovisuais pode ser uma forma para um registro mais adequado. Não sei, algo que me veio à mente justamente pelas circunstâncias. Acho que comporta, inclusive, uma reflexão, talvez um artigo sobre isso. Por quê? Porque talvez estejamos vivendo um momento em que essas questões que a gente ensina para os nossos alunos e alunas, às vezes como algo assim muito longe da realidade, possa estar muito mais perto do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Inclusive, para a gente poder tentar trazer um pouquinho essa realidade da videoconferência para o testamento, não necessariamente para a elaboração, mas recentemente foi publicada até no site do IBDFAM uma decisão do Estado do Rio de Janeiro que utilizou uma videoconferência no momento da leitura do testamento para dirimir eventuais divergências com relação à confirmação das testemunhas. Então, a videoconferência ela não foi necessariamente utilizada na feitura, na elaboração do testamento. Mas ela foi essencial na averiguação dessa... A manifestação de vontade. Né? Exatamente. Então, eu acho que é um caminho que já está sendo solicitado por quem trabalha na área há muito tempo e que talvez isso acabe ganhando uma força maior nesse momento de isolamento. Mas sem depender necessariamente dessas alterações legislativas, a gente pode pensar na utilização, mais uma vez, de certificação digital para a lavratura de testamentos públicos. Né? Então, não necessariamente na elaboração, mas sim na formalização pública do documento. Então, a lavratura de testamentos públicos, através desse sistema de digitalização virtual, e também de certificação digital para a elaboração do documento. Eu acho que é algo a se pensar e a se apoiar, mas eu acho que talvez vivamos em um país tão ainda com tantas desigualdades que a maior parte das pessoas não tem um certificado digital. Né? Uma coisa são os advogados, os magistrados, o presidente do Ministério Público, né, que nós temos até por força da nossa atividade, mas pensando no cidadão em geral, né, ele nunca se vale, às vezes, de desse certificador, ele fica naquela, eu preciso fazer isso, ou seja, acaba sendo mais uma formalização. Confesso, mais uma burocracia que não é inútil de forma alguma, mas é para certificar a manifestação de vontade, mas confesso a ti que penso, se é para pensar realmente no desafio da contemporaneidade, na busca do acesso do cidadão e da cidadã aos institutos jurídicos que estão à sua disposição, talvez esse campo da transmissão da imagem é algo que nós precisamos. Eu digo com lugar de fala. Né? Eu, como estou aqui isolado, no grupo de risco, eu tenho que ficar trancado. Então, eu passei a viver, através da transmissão da minha imagem, algo que eu jamais imaginei. Eu estou me sentindo quase um blogueirinho, né, de tanta live que estou fazendo. Né? Mas, por quê? Porque é uma forma de alcançar o cidadão. Será que isso que eu estou pensando para servir o cidadão não possa ser utilizado pelo próprio cidadão para que ele possa realizar os atos jurídicos de forma pública? É claro que o estudo aí no campo das academias e, obviamente, dos tribunais para a certificação da manifestação de vontade, principalmente no potencial risco de uma coação ou de um erro
o dolo numa transmissão dessa, é algo que não pode ser descurado, não pode ser afastado da atenção. Mas é uma provocação. Mas siga mais, eu sei que você sabe muito mais sobre esse tema. Tem aí, pode falar umas 4 horas seguidas só sobre virtualização das relações de família e sucessões. O que você está pensando mais? Na verdade, não dentro da virtualização propriamente dita, mas eu acho que dentro desse momento em que a gente está dando mais ênfase em pensar na morte, porque antes a gente tem um grande problema cultural. Sim. Que falar da morte é um tabu, né? Então, exato, talvez... é indesejada das gentes, né? As pessoas dizem, eu não posso falar de morte porque atrai. É uma questão da crendice. Veja, aí não é nem a questão de virtualização, mas de que forma a gente poderia, não havendo certificação digital, não sendo efetivamente assim, incorporado esse sistema de audiovisual, então não haveria uma garantia do efetivo cumprimento da manifestação de vontade, já que a gente não tem previsão legal nesse sentido. De que forma as pessoas elas poderiam fazer testamento? E aí a gente tem em algumas cidades, como por exemplo aqui em Alagoas, a gente tem o funcionamento dos cartórios em horário reduzido, mas isso implica um risco. Mas de todo jeito é uma possibilidade a ser deixada à disposição. Mas a gente tem no próprio Código Civil, aí não é uma medida de virtualização, mas é uma medida que possibilita a utilização a formalização dessa manifestação de última vontade, a previsão do artigo 1879, tratando daquele testamento feito em circunstâncias especiais, em que eu nem preciso de formalidade cartorária, nem presença de testemunhas. Então, talvez, mesmo que eu more, por exemplo, com outras pessoas, talvez eu queira, essas pessoas elas possam vir a figurar como testemunhas do meu testamento, mas se eu faço isso, eu impeço elas e pessoas ligadas a ela de serem beneficiadas naquele instrumento por causa da vedação do 1801 e 1802. Isso. Então, esse artigo 1879, apesar de não ser uma forma de virtualização, talvez seria uma medida para facilitar. E aí, pegando o gancho daquele julgado do Rio de Janeiro, fazer um registro audiovisual a fim de ratificar aquela manifestação de vontade, a fim de trazer mais um elemento que favoreça a confirmação posterior do testamento. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, que é a ideia do testamento in extremis. A situação, efetivamente, dessa impossibilidade, eu acho que nós temos agora, seguindo a linha de Pontes Miranda, um suporte fático ainda mais reforçado para pensar na aplicação do Instituto Sim, não tenho a menor dúvida. Eu destravei aqui os comentários, agora o pessoal poder comentar à vontade. Já estou mandando um beijo aqui para a doutora Karina Franco, que já está participando também, e temos muitas pessoas aqui participando nesse momento. E, a título de arremate, o que mais você tem visto aí sobre essa questão? A questão principal, acho que talvez o assunto mais debatido é a virtualização do direito de convivência. Verdade. Né? E que aí a gente tem que levar em consideração N fatores. A questão da própria profissão dos pais, a fim de verificar se eles colocam os filhos e as pessoas que convivem com os filhos em uma situação de risco, a verificação de compatibilizar esses interesses sem sobrecarregar demasiadamente um dos pais e sem também promover uma irresponsabilidade parental em relação ao outro, porque por mais que eu concorde com a afirmação do professor Conrado Paulino de que a distância física não significa distância afetiva, mas eu acredito que a gente também não pode utilizar essas ferramentas da tecnologia como uma desculpa para se eximir da presença efetiva no dia a dia da criança. Talvez estabelecendo os períodos mais longos de convivência, talvez trazendo as regras das férias, e durante aqueles períodos em que a criança está com outro pai ou a mãe, manter esse contato virtual, mas não querer restringir o seu papel, a sua participação de pai ou de mãe a essa mera realização, essa mera transmissão virtual, esse contato, essa convivência virtual, caso não haja efetivamente riscos ou situações que coloquem a criança e as pessoas envolvidas em risco.
O grande lance é verificar justamente essa noção dos riscos para que o isolamento presencial não seja uma desculpa para uma alienação parental. Né? Para um abandono afetivo. Exatamente, para os dois lados da moeda. Ou seja, o indivíduo dizer que simplesmente porque está mantendo o contato via WhatsApp, alguma coisa assim, estaria presente. Então, na verdade, a presença física é muito importante. Agora, é preciso sempre, naturalmente, verificar a viabilidade disso em função da própria situação peculiar em relação à pandemia, ao isolamento, porque isso também tem variado de cidade para cidade desse país continental. Em alguns lugares, a situação está de guerra mesmo. Eu tive a oportunidade, vou fazer uma live agora com um colega lá de Manaus. A situação em Manaus está realmente de guerra, ou seja, no próprio Rio de Janeiro nós estamos com muita dificuldade, né, em algumas situações em que, agora, a gente precisa, em que não se consegue viabilizar esse contato. Agora, por outro lado, aos indivíduos que moram perto, que é possível até a pé fazer essa aproximação, e aí o indivíduo foge das suas obrigações, como dizer, não, estou simplesmente... E é extremamente usa como desculpa, complicado. Né? Exato. E isso é extremamente complicado numa eventual discussão judicial. Por quê? Porque, de fato, estamos todos alarmados com a pandemia, com a possibilidade do contágio. Eu fico, dentro do meu jeito irreverente, dizendo que não é somente uma situação pandêmica, é uma situação pandemônica, porque a gente tem, nesse ponto, entrado em graus de paranoia justamente por causa do medo. A gente vê os números de mortos, o número de contaminados, a gente vê isso em outros países, e, naturalmente, quando se fosse eventualmente discutir isso judicialmente, a própria observação do que ordinariamente acontece, as presunções homines, poderiam ser invocados justamente para respaldar essa, aparentemente, desvio da fundamentação com base na pandemia. Então, é muito complicado. Chamar a consciência, pais e mães, nesse ponto, é o ideal. Isso. Eu acho que esse contato virtual, ele já vinha sendo muito utilizado, por exemplo, nas questões de guarda compartilhada ou de mesmo guarda unilateral, quando os pais moravam em cidades diferentes. Isso. E eu acho que é um instrumento muito saudável para a manutenção desses vínculos familiares. Ele não pode ser utilizado como uma desculpa para a irresponsabilidade parental. E aí essa linha é muito tênue e é preciso a gente ter uma consciência do papel que cada um exerce na formação do desenvolvimento da personalidade do filho. Sem sombra de dúvida, minha querida. E olha, a gente tem muita coisa que a gente pode falar, mas eu estou muito preocupado com esse sinal que está travando com frequência. Eu não quero terminar a live sem registrar publicamente a minha admiração, né? Registrar publicamente o quanto eu sou seu fã. Eu tive a oportunidade de ser seu avaliador no mestrado e posso atestar publicamente a sua seriedade como pesquisadora. Então, mais do que isso, não somente uma pesquisadora séria, mas uma pesquisadora apaixonada pelo direito das famílias e, notadamente, das sucessões. Eu vejo isso, nós precisamos, né? Eu sou muito mais velho do que a professora Patrícia, né? E posso dizer assim, de cátedra, que essa geração que vem depois da minha ensinando sem sombra de dúvida, que tem um potencial enorme. E no campo das sucessões, eu não tenho a menor dúvida em vê-la como uma das novas referenciais para esse Brasil continental. Minha querida, veja, eu vou dar a palavra para você para as considerações finais. Eu quis fazer isso quase num tom de despedida, porque eu estou com medo do sinal cair. Então, enquanto não cair, a palavra é sua, não. Eu fico muito agradecida com tamanho carinho, na verdade, principalmente vindo de uma pessoa que eu admiro profundamente, pela qual eu tenho o maior respeito acadêmico, profissional e como ser humano. E então esses elogios para mim têm um peso muito maior, porque são vindos de uma pessoa que eu tenho como uma referência para mim na minha esfera pessoal e profissional. E eu agradeço a oportunidade, acho que aqui, como a gente comentou no início, a gente não está ainda no momento de dar respostas, mas talvez fazer provocações
e suscitar a crítica ao Estado da nossa legislação, ao que precisa ser modificado, ao que já está sendo e o que pode ser efetivamente incorporado. Eu acho que, por mais trágica e que efetivamente é a situação pela qual nós estamos vivendo, que talvez ela sempre... Eu trouxe isso, inclusive, foi um dos motivos... Na semana passada, a gente não pôde realizar a nossa... Essa live por uma questão de uma perda familiar que eu tive. E uma coisa que eu acabei lendo na semana passada e que talvez me ajudou muito, e que eu falei até inclusive isso na minha rede social recentemente, é da gente pensar no bom sofrimento. Que mesmo diante dessa situação tão grave de pandemia, a gente pode tirar algo de positivo disso. A gente pode aprender a ser melhores como seres humanos, a gente pode, juridicamente falando, aproveitar esse momento para trazer ao ordenamento várias situações, respostas que a própria sociedade vinha demandando há bastante tempo. Então, a gente trazer de um momento negativo ou tentar enxergar dentro desse momento negativo algo positivo. Então, essas provocações, elas servem para a gente tentar pensar o direito sob uma nova perspectiva, num novo olhar, e talvez até um olhar muito mais humanizado, como já vinha sendo feito a partir da Constituição de 88, mas eu acho que a gente tende a acentuar essa solidariedade, esse olhar humano para os conflitos e as relações sociais. Eu concordo plenamente e eu fiquei muito feliz de que o sinal melhorou e você pôde falar toda essa mensagem que resume, sem sombra de dúvida, a nossa preocupação. Sabe? Eu, desde a minha primeira live, tenho dito que encarar o momento atual é fazer, talvez, com o olhar de Lulu Santos e Nelson Motta. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A pandemia passará, o isolamento passará, mas as experiências que nós estamos tirando deste momento, as reflexões e, na verdade, as propostas por um aperfeiçoamento trazem uma convicção de que, quando a pandemia passar, nós não voltaremos ao normal, porque, na verdade, nós vamos juntos construir um novo normal, um novo perfil das relações e, sem sombra de dúvida, eu tenho certeza que você será um dos luminares dessa nova visão do direito das sucessões. Um beijo, minha querida. Deus te abençoe imensamente. A gente se encontra. Dizer ao pessoal, olha, sigam aí a professora Patrícia Rocha no Instagram. Né? Quero ver todo mundo lá, né, no perfil dela. Né? E depois também me sigam, R. Pamplona Filho. Essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil do Instagram e depois eu vou fazer o download e colocar lá no canal Pamplona ou no canal Papeando com Pamplona. Vocês vão ter a oportunidade. Vejam todas as lives anteriores e vejam essa também. E eu vou aproveitar só para dar um oi, um beijo especial para todo mundo que estava assistindo. Mas como a gente acabou ficando com os comentários travados, eu não consegui visualizar as pessoas que entraram. Mas identifica aqui a minha amiga e parceira Karina Franco, a professora Daniele Teixeira, que estava aqui, e é uma querida, sempre muito carinhosa e uma professora maravilhosa nessa área de sucessões, planejamento sucessório, uma referência realmente. E alguns alunos, ex-alunos, que eu tenho o maior carinho e agradeço demais por terem estado conosco e prestigiarem a nossa conversa, que na verdade não foi uma aula, foi um mero bate-papo, uma conversa mesmo, para trocar ideias e tentar provocá-los à reflexão. Isso. E fica o meu compromisso público contigo e com todo mundo que assistiu, que a gente faz uma outra live depois. Hoje foi um dia assim. É que essa live tinha que sair hoje de qualquer forma, porque ela era semana passada. A professora Patrícia teve uma questão pessoal, uma perda pessoal que fez com que a gente tivesse que adiar. Mas hoje, mesmo com o sinal ruim, a gente começou e chegou ao final. Mas a gente vai ter a oportunidade de se rever virtualmente outras vezes. Para mim é sempre um prazer estar com cada um de vocês. Tá bom, um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.